Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou estar falando um pouco sobre José. José é uma história tremenda, né? Que ele passou por um vento, né, muito grande, mas Deus o honrou. E eu vou contar um pouco sobre a história de José para vocês. Edificou muito a minha vida, eu creio que vai edificar a vida de vocês, amém? Eu vou começar aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 8 até o 11. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos teus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se nós perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Aqui primeiramente fala o quê? José era um sonhador. José tinha apenas 17 anos, só que Deus já usava a vida dele. Ele era um menino do coração muito bom. E Deus usava a vida dele, e tudo que Deus mostrava em sonho, ele falava com os irmãos, com a família. Só que os irmãos dele já tinham um pouquinho de, assim, rixa com ele. Não gostava, tipo, perdão da palavra, o irmão deles tinha inveja dele. Por quê? Porque José era o filho predileto. Como eu posso dizer? Porque assim, José, ele era um filho obediente. Ele fazia tudo que seu pai mandava. Outra, ele era filho da velhice do seu pai e filho da mulher que ele amava, né? Então quer dizer o quê? Jacó gostava muito de José. Além dele ser obediente, além de ele ser obediente, ele era filho da sua amada, né, querida? Então assim, irmãos, os irmãos dele tinham muita inveja. Muita inveja. E era aquela inveja de matar, né? Então assim, e José era filho da velhice do seu pai e da mulher que ele amava, Raquel, né? Eu vou contar quatro fases da vida de José. Essa história falou grandemente no meu coração e eu creio que vai falar no coração de vocês. A primeira fase, a fase do poço. Em Gênesis capítulo 37, versículo 24, eu vou ler para vocês, versículo 20, do 18, perdão, irmãos, do 23 ao 24, vai dizer: E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Não havia água nela. Irmãos, foi feito para José uma túnica. Há muito tempo atrás, quando fazia uma túnica, era-se dada ao mais velho, o filho primogênito. Só que a túnica foi feita e foi dada a José. O pai dele deu a ele. Por quê? Porque ele era um menino obediente. Ele fazia tudo que seu pai mandava e seu pai se agradava dele, né? E os irmãos dele ficou com mais raiva ainda, com mais ira dele ainda, né? Até então, que chegou um tempo, o pai de José pediu para os irmãos dele fazer algo, levar, acho que as ovelhas para algum pasto, alguma coisa assim. E eles cortaram o caminho e foram para outro lugar. Mas amém, o pai deles pediu para José vigiar. E José foi. Chegando lá, eles se iraram ao ver, ele avistou José de longe, e já ficaram enfurecidos. E eles planejaram o quê? Matar José. Quando ele chegasse lá, eles iam matar José. Só que pela misericórdia de um dos irmãos dele, o Rubem, se eu não me engano, o Rubem falou: não mata ele, porque o sangue dele é o mesmo que corre na nossa veia, não mata ele. Daí ele deu uma ideia, como os irmãos estavam furiosos, eles não queriam voltar atrás de nada. O que ele fez? Ele falou assim: então joga ele no poço, jogaram ele no poço. Só que até então, eles ficaram ali tentando saber o que ia fazer com José, né? E eles venderam, daí pensaram, e passou um carro com mercadores de escravo. E eles automaticamente foram lá e venderam José para os escravos, né? Daí aqui na segunda fase, José vai para a prisão.
Chegando no Egito, José foi comprado por Potifar, um homem muito bom, né? Só que na casa de Potifar tinha a mulher dele, e a mulher dele gostava de se divertir com os homens. Ela viu graça em José, que disse que o José era bem formoso, era lindo. Só que ela tentou se engraçar com José, só que José, ele temia muito a Deus, muito. E esse temor não permitia ele fazer nada de errado, mesmo ele passando por que passasse, ele não fazia nada de errado. Daí o que aconteceu? Ela se insinuou para José, mas José não quis graça. Daí, porque ele falou o que para ela? Que ele temia a Deus e o seu senhor que a ajudou. Então ela ficou irada e rasgou as vestes dela e a dele, pegou e segurou e falou, quando o esposo dela apareceu, ela falou que José tentou algo com ela. Só que não foi assim que aconteceu. Daí o que acontece? Potifar ficou muito irado e mandou José para a prisão. Só que lá José sofreu, claro que ele foi por cárcere. Só que lá Deus honrou ele mais uma vez. José interpreta o sonho, ele foi para a prisão justamente. Em Gênesis 38, capítulo 18 ao 21, eu vou ler aqui para vocês. E aconteceu que, levando eu a minha voz e gritando, ela falando, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que ele falava dizendo, conforme que a mesma palavra me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e lhe deu graça aos seus olhos, com o carcereiro Mor. O carcereiro Mor começou a ver graça em José, que o José, mesmo no cárcere, ele não mostrava tristeza, ele começou a ajudar e ele transformou o cárcere. Deus mais uma vez estava com José. Deus, ele nunca nos abandona, independentemente da situação que nós passamos, Deus, ele não nos abandona. Tem situação da minha vida, da sua, que às vezes pensamos que é para a morte. Não é para honrar o nome do Senhor. E aqui no quarto vai falar o quê? No terceiro, José interpreta os sonhos de Faraó. No capítulo 41, versículo 25. Vou estar lendo para vocês, amém? No meu caráter me dá um coração de Jó. Disse mais Faraó a José, vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir veste de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai assim, pois, sobre toda a terra do Egito. E aqui no capítulo 46, e José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, o rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura e mãos cheias. Mais uma vez, Deus honrou a José. Porque todos os magos do Egito, ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei. Ninguém. Daí, existia um padeiro, um copeiro, chamado Mor, que ele foi preso, quando José estava preso, ele foi pro cárcere, e chegando lá, Deus mostrou um sonho para José, e ele foi lá e falou pro copeiro, né, e ele falava assim, o copeiro falou, estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contarmos-lhes, e interpretou nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim fez cortar o meu estado e a ele fez enforcar. José contou o sonho dos dois, o que ia acontecer com os dois, e aconteceu. Daí, através da vida do copeiro, o faraó mandou chamar José. E mais uma vez, Deus trabalhou na vida de José, né? E José foi transformado governador do Egito. Deus é fiel, né? Da onde José saiu, Deus transformou ele de governador do Egito. Olha como que Deus é. Deus, ele é muito fiel, né? Deus, ele nunca nos abandona, independentemente do que nós estamos passando. Às vezes é tanta luta, tanta prova que nós achamos que não vai aguentar. Mas aguenta sim, sabe por quê? O Senhor nos pega pela nossa mão e nos levanta. Quando nós estamos caídos, quando nós estamos frustrados, nós pensamos que Deus nos abandonou, só que Deus não nos abandona. Nessa hora que nós pensamos que Deus não está conosco, Ele está carregando nós no colo. Ele está no silêncio, porque Ele
Ele deu a prova e quer que nós passe. Para nós ser aprovado, nós precisamos passar pela prova. Não tem como não passar pela prova sem ser... Não tem como nós ser aprovado sem passar pela prova. Então, irmãos, independente do que está passando na tua vida, creia no Senhor, porque Deus ele é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia. Se Deus falou que tem promessa para sua vida, que Ele tem um propósito, Ele vai cumprir no tempo dele. Não é no meu nem no seu, é no tempo do Senhor. Amém, amados? Ninguém morre no deserto. Em tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor trabalha na minha e na sua dor. Creia. Não sei em que situação você se encontra. Em um poço ou em uma prisão. No tempo certo Deus vai te honrar. Você não vai morrer nesse deserto. Creia na palavra do Senhor. Que Deus ele é fiel para cumprir. Deus é muito fiel. O que Ele fez na vida de José, Ele vai fazer na minha e na sua. Jó quer um exemplo maior de que Jó? Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os bens. Jó perdeu tudo. Só que Deus restituiu 1000 vezes mais. Deus restituiu tudo em dobro que Jó perdeu. Então creia, Deus continua o mesmo. Ele continua trabalhando na minha e na sua vida. Só basta nos colocar de pé. Só basta nós termos consciência e temos fé e nos colocar na posição que o Senhor quer, que Ele vai agir na minha e na sua vida. Deus ele não volta atrás do que Ele fala, não. Deus não retrocede. Ele continua firme com as tuas promessas. Só basta nós marchar. Não volte para trás, não olhe para trás. Continue marchando, porque o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve. Então não desista dos seus sonhos, continue confiando, continue buscando, que Deus ele vai honrar, no tempo certo Ele vai honrar. Fica na paz do Senhor, tenha ótimo comecinho de noite e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Paz do Senhor.